Certo. Klein curvou-se levemente enquanto colocava sua cartola curta novamente. No entanto, sua mente estava preocupada com a aparência do artefato selado 008. Parece ser apenas uma pena do dia a dia. Escreve sem tinta. Então, qual é a sua utilidade real? O que o torna classificado no mais alto nível de confidencialidade, a ponto de ser considerado extremamente perigoso? Pode ser uma caneta que mata qualquer um cujo nome esteja escrito. Não, isso seria um desafio celestial. Ince Zangville não precisaria fugir e se esconder se fosse esse o caso. Assim que Klein se virou para sair, Dan de repente gritou para ele. Espere aí. Esqueci uma coisa. O quê? Klein virou a cabeça. Seus olhos estavam confusos. Dan guardou o relógio de bolso e disse com um sorriso. Mais tarde, lembre-se de visitar a contadora, senhora Oriana, e receba um adiantamento de 4 semanas, um total de 12 libras. Depois disso, você ganhará metade do seu salário semanalmente até cobrir a diferença. É demais. Não há necessidade disso. A quantia deveria ser reduzida, disse Klein inconscientemente. Ele não se opunha a um pagamento adiantado. Afinal, não tinha dinheiro nem para pagar a viagem de charrete para casa. No entanto, receber 12 libras de uma só vez o deixou um pouco receoso. Não, é necessário, disse Dun, balançando a cabeça e sorrindo. Pense nisso. Você ainda quer continuar morando no seu apartamento atual, um que exige que você compartilhe o banheiro com tantos outros inquilinos. Mesmo que não esteja se levando em consideração, pense na moça. Além disso, ele fez uma pausa ao ver Klein concordar com a cabeça. Sorriu, avaliou as roupas de Klein e disse com uma intenção significativa. Além disso, você precisa de uma bengala e deveria comprar um terno novo. Klein ficou surpreso por um segundo antes de voltar à realidade. Seu rosto imediatamente queimou de vergonha, já que o terno que usava era barato e de qualidade inferior. Tipicamente, uma cartola era feita de seda, custando de 5 a 6 soli. Uma gravata borboleta custava 3 soli, uma bengala incrustada de prata custava de 7 a 8 soli, uma camisa custava 3 soli, enquanto calças, um colete e um smoking custavam cerca de 7 libras no total. Botas de couro custavam de 9 a 10 soli. Assim, um terno inteiro custava mais de 8 libras e 7 soli. É claro que, para ser um cavalheiro apresentável, era preciso uma corrente de relógio, um relógio de bolso e uma carteira. Naquela época, os Klein e Benson originais economizaram bastante antes de conseguirem juntar uma boa quantia de dinheiro. Quando foram a uma loja de roupas para conferir o preço, acabaram saindo correndo sem nem se dar ao trabalho de pechinchar. Cada um comprou um conjunto em uma loja de descontos perto da Rua Cruz de Ferro por menos de 2 libras. Foi também por causa desse incidente que o Klein original teve uma profunda impressão sobre os preços das roupas. Oh, ok, Klein gaguejou uma resposta. Ele era como o Klein original. Era alguém que se importava com a aparência. Dan pegou o relógio de bolso novamente e o abriu para dar uma olhada. Talvez você devesse encontrar a senhora Oriana primeiro. Sei que você passará um bom tempo na casa do velho Neil, enquanto a senhora Oriana provavelmente voltará para casa em breve. Tudo bem. Klein estava perfeitamente ciente de seu estado de pobreza e não contestou. Dan retornou para o lado da mesa e puxou algumas cordas penduradas enquanto dizia: Vou pedir para Rosane levar você até lá. As cordas começaram a operar quando as engrenagens rangeram, produzindo um som de sino na recepção da empresa de segurança Espinheiro Negro. Ao ouvir o som, Rosane se levantou apressadamente e desceu com cuidado. Não demorou muito para que ela aparecesse novamente na frente de Klein. Dan disse, com humor: Eu não perturbei seu descanso, certo? Leve Moretti para a senhora Oriana. Rosane secretamente curvou os lábios enquanto respondia felizmente. Tudo bem, capitão. É só isso. Naquele momento, Klein exclamou surpreso. Para receber o adiantamento do financiamento, não seria necessário obter uma carta de aprovação do capitão. Você não deveria escrever algo. E então? Dan respondeu com uma pergunta. Quer dizer, não preciso da sua assinatura para exigir um adiantamento da senhora Oriana. Klein tentou ao máximo usar uma linguagem simples. Ah, não. Não precisa. Rosane é prova suficiente. Dan apontou para a garota de cabelos castanhos e respondeu. Capitão, parece que quase não há gestão das nossas finanças. Klein resistiu à vontade de fazer um comentário sarcástico antes de se virar para sair da sala com Rosane. Naquele momento, ele ouviu Dan gritar novamente. Espere aí. Ainda tem mais uma coisa. Podemos terminar tudo de uma vez. Klein se virou com um sorriso no rosto. Sim. Dan pressionou a têmpora e disse. Quando você encontrar o velho Neil, lembre-se de coletar 10 balas de caça ao demônio. Eu? Balas de caça ao demônio, Klein respondeu, espantado. O revólver do Welch ainda está com você, certo? Não precisa entregá-lo. Dan enfiou uma das mãos no bolso e disse. Com as balas de caça-demônios, se você enfrentar um perigo paranormal, poderá se proteger. Pelo menos isso lhe dará um pouco de coragem. Não precisa acrescentar nada na frase final. No momento em que Klein já estava se irritando com o problema, ele respondeu sem hesitar. Tudo bem. Vou me lembrar de fazer isso. Isso exigirá que eu escreva um documento formal. Espere um momento. Dan sentou-se e pegou a caneta tinteiro vermelho escura. Ele rabiscou uma nota, assinou e carimbou. Obrigado, capitão. Klein recebeu isso com sinceridade. Ele caminhou lentamente de volta antes de se virar. Espere. Dan gritou mais uma vez. Capitão, o senhor parece ter uns 30 e poucos anos. Por que apresenta sintomas de demência? Klein esboçou um sorriso e se virou para perguntar. Mais alguma coisa? Esqueci antes que você não tem treinamento em tiro, então conseguir balas de caça-demônio seria inútil.
Vamos fazer isso. Coletar 30 balas normais todos os dias. Aproveite quando sair para ir até a esquina, o campo de tiro subterrâneo no número 3 da rua Zouteland. A maior parte pertence ao departamento de polícia, mas há um que é especialmente para nós, falcões noturnos. Ah, sim, você também precisa conseguir um distintivo com o velho Neil. Caso contrário, não poderá entrar no campo de tiro. Dan deu um tapa na testa e pegou de volta o bilhete de Klein. Em seguida, acrescentou a informação e carimbou com outro selo. Um bom atirador se forma gastando balas. Não pense nisso levianamente. Dan devolveu a Klein o bilhete modificado. Entendido. Klein, que tinha medo do perigo, ansiava por visitar o campo de tiro naquele mesmo dia. Ele deu 2 passos em direção à saída antes de se virar cuidadosamente no meio do caminho. Ele pensou um pouco antes de perguntar. Capitão, há mais alguma coisa? Não. Dan assentiu firmemente. Klein deu um suspiro de alívio e saiu direto pela porta. Enquanto caminhava, sentiu uma forte vontade de se virar e perguntar ao outro. Tem certeza de que não há mais nada? Ele resistiu a esse impulso e finalmente saiu da sala do guardião com sucesso. O capitão sempre foi assim. Ele esquece as coisas com frequência. Enquanto Rosanne caminhava ao seu lado, ela o menosprezou suavemente. Até minha avó tem uma memória melhor que a dele. Claro, ele só esquece coisas triviais. Coisas triviais. Klein, vou chamá-lo de Klein no futuro. A senhora Oriana é uma pessoa muito afável. É fácil se dar bem com ela. O pai dela é um relojoeiro com excelente habilidade. Enquanto Klein ouvia a moça de cabelos castanhos tagarelar, ele desceu a escada e voltou ao andar superior. Encontrou a senhora Oriana no escritório mais distante, à direita. Ela era uma mulher de cabelos pretos, vestida com um vestido de renda com babados. Aparentava ter uns 30 e poucos anos e tinha cabelos cacheados da moda. Seus olhos verdes eram claros e sorridentes, e ela parecia refinada e elegante. Depois que Oriana ouviu Rosanne repetir as instruções de Dan Smith, ela pegou um bilhete e escreveu um adiantamento. Assine aqui. Você tem um carimbo. Se não, pode deixar sua impressão digital. Tudo bem. Agora familiarizado com os procedimentos, Klein completou as formalidades. Oriana pegou uma chave de cobre e abriu o cofre do quarto. Enquanto contava as libras, disse com um sorriso, você tem sorte. Temos dinheiro suficiente hoje. A propósito, Klein, você foi convidado pelo capitão porque estava envolvido em uma atividade paranormal e porque tem uma especialidade. Sim, você tem uma intuição impecável. Klein não economizava em elogios. Oriana tirou 4 notas com fundo cinza claro e padrões pretos profundos impressos. Depois de trancar o cofre, ela se virou e sorriu. Isso porque eu também tive uma experiência semelhante. Sério? Klein demonstrou um nível apropriado de surpresa. Você sabe sobre o assassino em série que deixou a cidade de Tingen em frenesi há 16 anos. Oriana entregou as 4 libras de ouro para Klein. Sim, é aquele que matou 5 meninas consecutivamente. Algumas tiveram seus corações e estômagos arrancados por aquele açougueiro sangrento. Minha mãe costumava usar essa matéria para assustar minha irmã quando éramos jovens, disse Klein enquanto pensava no assunto. Ele recebeu as notas e descobriu que 2 delas eram de 5 libras e 2 de 1 libra. Todas tinham fundo cinza e tinta preta. Os 4 cantos tinham padrões complexos e tinta especial para evitar falsificações. As notas anteriores eram um pouco maiores, e no meio delas, estava o 5º rei do reino de Loen, ancestral direto de Jorge III, Henrique Augusto I. Ele usava uma faixa branca nos cabelos acima do rosto rechonchudo. Seus olhos eram finos e ele tinha uma expressão anormalmente séria. No entanto, Klein sentia uma indescritível sensação de proximidade com ele. Era uma nota de 5 libras. É quase igual a 4 semanas de salário de Benson. No centro da nota de 1 libra estava o pai de Jorge III, o antigo rei, Guilherme Augusto VI. Essa figura imponente tinha um bigode espesso e um olhar firme. Enquanto esteve no poder, libertou o reino de Loen dos grilhões da velha ordem, permitindo que sua nação recuperasse o posto mais alto. Eles eram todos bons reis. Klein conseguia sentir levemente o cheiro da tinta das notas, o que o alegrava e o renovava. Sim, se os falcões noturnos não tivessem chegado a tempo, eu teria sido a 6ª vítima. O tom da senhora Oriana ainda sugeria uma sensação de medo persistente, apesar do incidente ter acontecido há mais de 10 anos. Ouvi dizer que o assassino em série, não. O açougueiro era um além. Klein dobrou cuidadosamente o papel e o guardou no bolso interno do terno. Em seguida, deu alguns tapinhas na área para confirmar que estava lá. Sim. A senhora Oriana assentiu com firmeza. Ele já havia matado ainda mais antes disso. A razão pela qual foi capturado foi porque estava preparando um ritual para o diabo. Não é de se admirar que ele quisesse órgãos diferentes. Desculpe, senhora Oriana, por fazer você relembrar memórias tão desagradáveis, disse Klein sinceramente. Oriana sorriu. Não tenho mais medo. Eu estudava contabilidade na faculdade de administração naquela época. Depois daquele incidente, estou aqui desde então. Tudo bem, vou parar de te atrapalhar. Você ainda precisa ir para o velho Neil. Adeus, senhora Oriana. Klein tirou o chapéu e fez uma reverência antes de sair do escritório. Antes de descer, não pôde deixar de dar uma batidinha no bolso interno para se certificar de que as 12 libras ainda estavam lá. Ele fez uma curva em um cruzamento e seguiu para a direita. Não demorou muito para avistar uma porta de ferro entreaberta. Enquanto ele batia, uma voz envelhecida soou lá de dentro. Entre. Klein empurrou a porta de metal e descobriu uma sala apertada que só acomodava uma mesa e 2 cadeiras. Havia uma porta de ferro bem trancada dentro da sala. Atrás da escrivaninha, um ancião grisalho,
vestido com uma elegante túnica preta. Ele lia algumas páginas amareladas de um livro sob a iluminação de uma lamparina a gás. Ele levantou a cabeça e olhou para a porta. Você é Klein Moretti. A Rosanne disse que você foi muito educado quando ela veio aqui há um tempo. A senhorita Rosanne é realmente uma pessoa simpática. Boa tarde, Sr. Neil. Klein tirou o chapéu em sinal de respeito. Sente-se. Neil apontou para a lata de prata com padrões florais complexos sobre a mesa. Gostaria de uma xícara de café moído à mão. As rugas nas bordas dos olhos e da boca eram profundamente rebaixadas. Suas pupilas vermelho escuras pareciam ligeiramente turvas. Parece que você não toma café. Klein notou atentamente que a xícara de porcelana de Neil estava cheia de água limpa. É um hábito meu. Não tomo café depois das 3 da tarde, explicou Neil, rindo. Por quê? Perguntou Klein de passagem. Neil conteve o sorriso enquanto olhava nos olhos de Klein e dizia: tenho medo de que isso afete meu sono à noite. Me faça ouvir os murmúrios da existência desconhecida. Klein ficou momentaneamente incapaz de responder, pois ele mudou de assunto. Sr. Neil, que documentos e livros devo ler? Enquanto falava, ele pegou o bilhete escrito por Dan. Qualquer coisa que tenha a ver com história, ou que seja complicada e incompleta. Para ser sincero, sempre tentei aprender, mas tudo o que consigo é uma compreensão rudimentar. É muito trabalhoso para outros materiais, como diários de pessoas, livros contemporâneos, epitáfios, etc., lamentou Neil. Por exemplo, as coisas que tenho aqui exigem registros históricos mais detalhados para determinar o conteúdo exato. Por quê? Klein ficou confuso. Neil apontou para algumas páginas amareladas à sua frente. Estas são do diário perdido de Rosalie Gustave antes de sua morte. Para manter as coisas em segredo, ele usava símbolos estranhos que inventou para fazer registros. Imperador Rosalie, o veterano da transmigração. Klein ficou surpreso e imediatamente ouviu com atenção. Muitas pessoas acreditam que ele não morreu de fato, mas se tornou um deus oculto. Portanto, os cultos que o reverenciam sempre realizaram diversos rituais para tentar obter poder. Ocasionalmente, nos deparamos com tais incidentes e obtemos algumas cópias originais ou duplicadas do diário, disse Neil, balançando a cabeça. Até o momento, ninguém conseguiu decifrar o verdadeiro significado dos símbolos especiais. Portanto, a Catedral Sagrada nos permitiu guardar cópias para pesquisa, na esperança de que isso lhes trouxesse uma surpresa agradável. Dito isso, Neil revelou um sorriso presunçoso. Já decifrei alguns símbolos e confirmei que representam números. Vejam o que descobri. É, na verdade, um diário. Sim, desejo usar a história de diferentes períodos, especialmente eventos que giravam em torno do imperador. Comparando esses registros com os escritos no diário para o dia correspondente, posso tentar interpretar melhor os símbolos. Essa é a mente de um gênio, não é? O velho senhor de cabelos brancos e rugas profundas olhou para Klein com olhos brilhantes. Klein concordou com a cabeça. Sim. Você também pode dar uma olhada. Amanhã, você vai ter que me ajudar com este diário. Neil empurrou as poucas páginas amareladas para Klein. Klein os virou e deu uma olhada, mas ficou imediatamente atordoado. Embora os símbolos tivessem sido copiados de uma forma terrivelmente feia, a ponto de parecerem um pouco distorcidos, não havia como ele estar enganado. Isso porque eram palavras com as quais ele estava mais familiarizado. Chinês. E é chinês simplificado.